Olá, queridos do YouTube, bem-vindos de volta ao nosso canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito bem visto nas rodas de amigos ou entre familiares. Na verdade, é um verdadeiro tabu. Nós vamos falar sobre o perfil do adolescente com ideação suicida e prevenção do suicídio, né? Um assunto bastante polêmico e interessante. Porém, antes que eu me esqueça, venho pedir aqui para você deixar o seu joinha. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clica no sininho, assim você vai ter em primeira mão os vídeos quando nós lançarmos. E uma coisa eu garanto, muitos outros vídeos falando de saúde mental estão vindo por aí. Então não perde tempo, clica logo nesse sininho e roda a vinheta. Bem-vindo de volta! E agora nós vamos falar sobre o perfil do adolescente com ideação suicida e prevenção do suicídio. No Brasil, na década de 90, entre 26% e 30% de total de suicídios consumados foram cometidos por jovens entre 15 e 24 anos. Além disso, o número total de suicídios entre os anos de 1998 e 2008 passou de 7.000 para 10.000, representando um aumento de 33,5%. Esse aumento foi superior ao número de homicídios e acidentes de transporte no país, que no mesmo período cresceram 19,5% e 26,5% respectivamente. Vou tentar explicar um pouco melhor aí sobre essa situação das estatísticas que citei agora. Podem haver falhas estatísticas e os números serem bem maiores e alarmantes que esses. Estas falhas podem ocorrer por vários motivos, e principalmente devido às dificuldades na conceituação, como, por exemplo, identificar com precisão se um acidente de trânsito foi fatalidade ou tentativa de suicídio. Fica meio difícil, porque já está lá a situação acontecida. Como que vai ser feita essa identificação, né? É meio complicado. Entretanto, mesmo que haja evidências de que a causa da morte de um indivíduo foi devido ao suicídio, este geralmente é registrado como acidente, pois muitas vezes não apenas a família do paciente nega a realidade, como também os próprios profissionais de serviços de saúde, que comumente registram o suicídio de maneira vaga, como, por exemplo, acidente por ingestão excessiva de medicamento. A Organização Mundial da Saúde estima que as tentativas de suicídio sejam cerca de 20 vezes mais frequentes do que o suicídio consumado, e também que, para cada tentativa de suicídio registrada oficialmente, existem pelo menos 4 tentativas não registradas. E, segundo o Ministério da Saúde, o suicídio é responsável por 24 mortes diárias no Brasil e 3.000 no mundo todo. No Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta os maiores índices de suicídio do país, com 8 a 10 mortes por 100.000 habitantes, taxa 2 vezes superior à média nacional. Considerando a informação do Ministério da Saúde sobre o sul do Brasil, foram investigadas a prevalência de planejamento suicida e fatores associados em adolescentes escolares da região metropolitana de Porto Alegre, Brasil. Foi encontrada uma prevalência de 6,3% de planejamento suicida entre estes adolescentes, com taxas maiores de planejamento entre as meninas. Com relação aos fatores associados ao planejamento, os adolescentes que relataram sentimentos de solidão e tristeza apresentaram prevalência mais alta de planejamento suicida do que os adolescentes sem esses sentimentos. Com essa investigação, foi reforçada a ideia de que a presença de sintomas depressivos é um importante fator de risco para o suicídio e de que a adolescência é considerada um período propício tanto para a ideação quanto para as tentativas de suicídio, principalmente quando associada à depressão. Quando esse assunto depressão vem à tona, muitas vezes surgem diversas perguntas na cabeça do espectador,
como você que está assistindo aí agora. Então, eu vou deixar aqui no nosso canal um outro vídeo falando sobre o que é depressão, como afeta o ser humano, entre outras sintomatologias, mas ainda não vou poder fazer esse vídeo. O YouTube está me limitando aí a vídeos de 15 minutos, pois o canal é novo, então um vídeo sobre depressão tomaria muito mais do que 15 minutos. Mas aguardem e em uma próxima oportunidade vamos falar da depressão. De antemão, vamos falar quais podem ser alguns sintomas relacionados à depressão. Podem ser eles sentimentos de tristeza, desesperança, humor depressivo, falta de motivação, diminuição do interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso, problemas de sono, capacidade diminuída de pensar ou concentrar, entre outros sintomas. A solidão também é um sentimento muito comum em adolescentes que tentam o suicídio. Tais jovens relatam sentir falta de ter amigos e reclamam não ter ninguém para dividir experiências e tristezas, apresentando maior probabilidade de desenvolver problemas emocionais, comportamentais e afetivos. Poucos estudos investigam especificamente a influência dos amigos nas tentativas de suicídio. Mas esses estudos que existem têm demonstrado que a relação interpessoal entre pares, ou seja, entre amigos, entre duas pessoas, de uma forma geral falando, influenciam significativamente o desenvolvimento social de crianças e adolescentes, incluindo o desenvolvimento de habilidades sociais, afetivas e cognitivas. Entende-se que as experiências vividas no grupo de pares podem ser muito significativas e influenciar as características individuais dos adolescentes, incluindo comportamentos, temperamentos, cognições, habilidades para resolução de problemas, além de influenciar na sua autoestima e amenizar o impacto de eventos estressores, constituindo-se importantes fontes de apoio emocional e social. Os elevados números de suicídios na adolescência apontados pelos estudos podem ser explicados em parte pela dificuldade de muitos jovens de enfrentar as exigências sociais e psicológicas impostas pelo período da adolescência. Nessa etapa, o jovem pode experienciar grandes mudanças, adquirir novas habilidades e enfrentar diversos desafios que podem impulsionar muitos jovens a desenvolverem pensamentos e comportamentos suicidas. No período da adolescência, ocasionalmente, podem aparecer pensamentos de morte devido à dificuldade dos jovens em lidar com as demandas sociais, contextuais e situacionais, impostas pela fase do ciclo vital em que se encontram. As ideias de morte também podem surgir como uma estratégia dos jovens para lidar com os problemas existenciais, como a compreensão do sentido da vida e da morte. Além disso, as tentativas de suicídio e o suicídio em si aumentam com o passar dos anos, especialmente após a puberdade. Vamos abordar agora a prevenção e o declínio da ideação suicida no adolescente. Compreende-se que o suicídio na adolescência é um problema de saúde pública que necessita de uma atenção especial, pois com o passar dos anos, os números de pessoas com diagnóstico de depressão em todo o mundo é significante. Logo, são necessários programas de prevenção e cuidado para pessoas com depressão para evitar, assim, que seus sintomas cheguem ao ponto de resultarem em suicídio. A depressão é tema de vários estudos e tem sido a doença do século, que pode levar muitas pessoas ao suicídio. Cabe à sociedade, familiares e profissionais da área de saúde buscarem alternativas para ajudar estas pessoas. A ajuda profissional deve ser feita por uma equipe qualificada, pois existem várias situações de vulnerabilidade. Entre as mais frequentes que podem ser citadas, existem as doenças graves, desesperança, crise conjugal e familiar, luto, perda ou problemas no emprego, transtornos mentais, uso de álcool e outras drogas,
depressão, esquizofrenia, entre outros, associados à facilidade de acesso aos meios de suicídio. Estas situações, fique claro aqui, não são determinantes para o suicídio, mas podem interagir e contribuir para a sua ocorrência quando existe sofrimento intenso. A pessoa com ideação suicida deseja livrar-se de um sentimento para o qual não está encontrando saída, antes de chegar ao ato final. O suicida já mostrou sinais e procurou ajuda para esclarecer o seu sofrimento. E a atenção a todo esse processo e a capacidade de lidar com o problema pode resultar em um desfecho favorável. A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamentos de suicídio é perguntar para ela. Ao contrário da crença popular, falar a respeito do suicídio não inocula a ideia na cabeça das pessoas. Elas até ficarão muito agradecidas e aliviadas de poder falar abertamente sobre os assuntos e as questões com as quais estão se debatendo. Você não terá de carregar o problema da pessoa, não é esse o caso. Caso não se sinta momentaneamente capaz, poderá pedir ajuda a profissionais da equipe de saúde. Este indivíduo tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, onde ele seja visto em sua totalidade e não de uma forma fracionada. E lembrando também que a ajuda vem dos mais próximos do indivíduo, ou seja, familiares, amigos, colegas de trabalho. Estes contribuem muito se estiverem atentos ao sofrimento da pessoa, auxiliando assim nas informações para o melhor cuidado dado pela equipe, uma vez que cerca de 15 a 25% das pessoas que tentam suicídio tentarão te matar no ano seguinte e 10%, infelizmente, conseguem se matar nos próximos 10 anos. O comportamento suicida está frequentemente associado com a impossibilidade do indivíduo de identificar alternativas viáveis para as soluções de seus conflitos, optando pela morte como resposta de fuga da situação estressante. Detectar e tratar adequadamente a depressão reduz as taxas de suicídio específicas, levando-se em consideração também a investigação de ocorrência de suicídios nas famílias dessas pessoas, para que o psicólogo, por exemplo, este profissional, tome os devidos cuidados em relação ao seu cliente. A depressão e o suicídio são um conjunto de fenômenos complexos que interagem com fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais. Essas interações propiciam uma melhor compreensão das influências que a depressão pode causar no ato suicida. Seguindo essa lógica, tanto a depressão quanto o suicídio são fenômenos complexos e multidimensionais, com a presença de variáveis biopsicossociais. Fica assim evidente que a depressão influencia no comportamento suicida. Vamos falar agora da promoção de saúde e o declínio da ideação suicida no adolescente. As pessoas que pensam em suicídio geralmente falam sobre isso, ou seja, é necessário estar atento para o discurso que essa pessoa apresenta, pois ainda que nas entrelinhas, o desejo de morte ou de morrer é expressado. Deste modo, fica claro que para tratar a prevenção do suicídio, é necessário que se reconheça e se identifique o que está passando àquela pessoa, quais seus comportamentos de risco, para que assim se torne possível o trabalho de um profissional no planejamento das medidas interventivas para buscar se afastar da morte e se aproximar da vida. No Brasil, por exemplo, existe a campanha intitulada Setembro Amarelo, tendo seu surgimento datado em 2015, em uma parceria do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, utilizando-se como frase central da campanha, falar é a melhor opção. Se busca então uma conscientização acerca da prevenção ao suicídio, tendo como alvo a população, ou seja, buscando então empoderar a sociedade brasileira acerca da realidade do suicídio. O Centro de Valorização à Vida também é considerado outra medida de prevenção onde oferece apoio emocional
e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem ou precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. O número do CVV vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Já no que diz acordo à psicologia, os profissionais trabalharão de acordo com os princípios que norteiam sua prática, mas a finalidade e objetivo são em comum entre todos, buscando sempre a prevenção. Em suma, é de total importância que o profissional de psicologia trabalhe diretamente com o paciente no caso dos comportamentos suicidas, mas deve lembrar que esse trabalho precisa ser continuado e envolver outras áreas e atenção ao meio que esse indivíduo está inserido. Até porque o suicídio de fato é multifatorial, englobando então uma diversidade de questões. Com isso, pessoal, meus amigos, vamos conversar mais com as pessoas que nos pedem ajuda? Vamos indicar essas pessoas a serviços de saúde, com profissionais de saúde mental, para que juntos possamos evitar um mal que é absolutamente evitável. Só precisamos ouvir e ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo. Breve teremos outros vídeos como esses. Um abraço, fique com Deus.